que é Raquel, é sempre que eu vejo Raquel, filha. Olha, eu estou bem, viu? Estou entre irmãos, entre família. E, como eu estava dizendo, eu estou acostumada assim, chegar e não me pegar de surpresa, mas quantas vezes eu estou ali, vai cantar no lugar, chega lá e fala o pregador. Quantas vezes eu já perdi a boca. Quando aconteceu alguma coisa, o pregador não foi. Mas, irmão, isso é bênção. Isso é bênção. Isso é maravilha. Porque quem faz sou eu. Quem opera sou eu. A palavra não é minha. Tudo aqui é de Deus. Eu sou dele. Nós somos dele, para ele. Tudo é por ele, tudo é dele. Tudo é para o louvor do nome dele. É ele que me dirige, é ele que fala, é ele que vai. Eu não faço nada. Quem faz tudo é Jesus. Então eu estou de boa. Eu vou fazer nada aqui. Que eu vou fazer tudo mais para Jesus mesmo, então eu estou descansado, pastor Jeremias. Feliz que te recebeu, grande amigo. Amém. Ele
Ele disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Versículo ainda 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu acredito muito, irmãos. Eu creio em milagres. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio na palavra. Aleluia. Eu creio no poder da palavra. Eu não sei se você crê. Eu creio no poder da palavra. E eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para profetizar na sua vida. Nessa noite você poderá, porque isso não depende de mim, sair daqui diferente. Porque depende de você, não depende de mim. A vontade de Deus é que você saia daqui cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio da graça, cheio da glória, cheio de poder. A vontade de Deus é que você saia daqui diferente da maneira que você entrou, mas não depende de mim, depende de você. Por isso eu te peço nesta noite, se você ainda está desligado, pensando na segunda-feira, pensando nos problemas que você deixou na sua casa, pensando na dificuldade que você tem para resolver, amanhã ou depois, pensando em tudo que é mal ou ruim, pensando naquela situação que você tem para resolver, eu convido você para vir para cá. Eu convido você para entrar no Santo dos Santos. Eu convido você para sair daí desse lugar, sair daí desse patamar e vir para cá e entrar no Santo dos Santos, para que você veja pela fé, para que você enxergue pela fé aquilo que estou vendo, aquilo que estou enxergando, pelo poder da palavra de Deus. Aí você vai ser diferente, aí você vai sair daqui diferente. Aí você vai sair daqui com posse. Porque eu estou aqui nessa noite, eu repito mais uma vez, como profeta de Deus na sua vida. Nós estamos aqui diante de uma palavra, não é uma promessa, e sim, estamos diante de uma ordem imperativa de Jesus. Não é diante de uma promessa, é diante de uma ordem imperativa de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregar. Pregar o quê? É para pregar o quê? É para onde você chegar, você fala assim: minha vida não. Situação difícil, viu? Minha vida está complicada, viu? E a pessoa fica assim, a pessoa se por onde ele passa, ele semeia só coisas negativas. Mas não foi essa ordem que Jesus deixou para a igreja, para você, para mim. Não foi essa ordem que Jesus deixou para nós. Jesus disse: ir por todo mundo. Sabe que mundo é esse? É por onde você passar.
Que você está passando por dificuldade, que você está passando por problema. Como crente, não foi essa a mensagem que Jesus mandou você pregar. Como cristão, como igreja, a ordem de Jesus é para você pregar o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Aleluia! Esse é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Este é o Evangelho que nós, como igreja, devemos pregar. Então, por onde você passar, pregue o Evangelho. Se você encontrar alguém triste, fale do Evangelho. Deixe o poder de Deus estar na sua vida. Este poder de Deus está na minha vida, está na sua vida. Não tenha medo de falar do amor de Jesus. Não tenha medo de falar do Evangelho. Porque quem faz a obra, quem faz o milagre, não somos nós, é Jesus. Quando as pessoas me procuram e falam assim: Dina, eu estou com um problema, não sei como resolver. Eu falo: pior, se contar para mim, como amigo eu posso te dar um abraço. Para resolver, é só Jesus que pode resolver. Vamos orar que Jesus vai resolver o teu problema. E ao estender das minhas mãos, aonde essa pessoa estiver, se estiver do meu lado, se estiver onde estiver, ao estender das minhas mãos, ao levantar a minha voz, ao eu falar com Deus, ao eu clamar ao Senhor, o Senhor vai dar vitória para essa pessoa. Mas eu tenho que ter uma palavra de Deus, uma palavra de convicção, uma palavra de verdade, uma palavra de paz, uma palavra que transforma situações. Porque foi uma ordem de Jesus. Foi uma ordem. Por onde você está passando, qual é a mensagem que você está levando? Culto de missão é um culto de reflexão. Por onde você está passando, qual é a mensagem que você está levando? Quando você pega o teu telefone, o teu celular, para falar com alguém que está desesperado, qual é a mensagem que você tem para essa pessoa? Não vai dar? Não tem mais jeito? Acaba com isso? Ou você tem uma palavra de solução? Glória a Deus. Como eu disse para os filhos, eu não faço nada. Nós não fazemos nada. Quem faz é Jesus. Mas se eu falar, se eu orar, as irmãs cantaram: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, o que vai acontecer? Deus vai agir. O que vai acontecer? Vai entrar na dor e o leão vai dormir. Coisa boa é ter Jesus. Coisa boa é ser crente. Coisa boa é servir a Deus. O mundo está de olho em você. O mundo olha para nós. Espera receber de nós alguma coisa. E o que você tem? Eu sei o que eu tenho. Confiança no meu Senhor. Confiança no meu Jesus. Isso eu tenho. Glória a Jesus. Aleluia. A minha fé não está colocada no homem, está ligada em Deus. Isso eu tenho. Nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos não tem fim. O escritor que escreveu o livro de Atos foi Lucas, o doutor Lucas, e ele começou a relatar. Foi Lucas, não é assim, não? O médico dele, não. E de repente está falando para ele. Diz: não foi. Aleluia. Estava escrevendo, relatando o que aconteceu na igreja, a história da igreja, e ele escrevendo, e a história não acabou.
escolher vai vir do alto. Mas olha, fique em Jerusalém. É lá em Jerusalém que vocês têm que ficar. Aleluia. E quase 120 pessoas correm para Jerusalém e ficam lá. Mais de 120. Quase 500 pessoas. Passou o primeiro dia? Passou o segundo dia. Passou o terceiro dia. Passa o quarto dia. Passa o quinto dia. E vai passando os dias, eles estão lá. E tinha muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas, quase 500 pessoas. Só que muitos desistiram. Por quê? Jesus falou, ele foi embora. Está no céu. Não vai acontecer nada. Ele foi embora para casa. Jesus falou, até agora não aconteceu, foi nada. Eu vou embora para casa. Muitos foram embora para casa. Mais de 120 pessoas foram embora para casa. Desistiram, não acreditaram, não esperaram, foram embora para casa. Mas aqueles que esperaram ficaram lá. Ficaram lá, esperando a promessa que Jesus tinha feito acontecer. Aleluia. E conta aqui no capítulo 2, de repente, quando eles estavam lá orando, eles estavam lá esperando, eles estavam lá unidos, eles estavam lá reunidos, de repente, diz a Bíblia, as coisas de Deus, irmãos, de repente. Eu não sei o que você está esperando. As coisas que vêm do céu é de repente. Nesses últimos dias tem acontecido tantas coisas de repente na minha vida que eu tenho glorificado a Deus e tenho cada dia mais amado esse Deus. Tenho cada dia mais estado perto desse Deus e tenho querido cada dia mais, ansiando cada dia mais estar perto desse Deus. Olha, cada dia é o meu dia diferente. Cada dia eu penso que Deus na minha vida é maior. Glória. As coisas de Deus é de repente. Ele imaginava que a Bela ia estar aqui. Ela me disse alguns dias atrás, eu estou indo. Você viu mesmo? Vou. De repente ela estava lá, está dentro aqui. Enchendo o nosso coração de alegria. Minha amiga de mais, vou falar de mais 40 anos, não, senão complica, né? Esperava encontrar a Raquel hoje aqui. Está ali. Uma amizade mais de. Você está com uns anos, né? Está bem pouquinho. Tem pouquinhos anos. As coisas de Deus é de repente. De repente você está aqui pensando na dificuldade. De repente, o Deus que está aqui presente resolve essa situação. Basta você estar na presença deste Deus, na presença deste Senhor, na presença desse Jesus. Você não pode sair de Jerusalém. Você precisa permanecer em Jerusalém. Porque é do alto que virá o teu socorro, é do alto que virá a tua bênção, é do alto que virá a alegria do teu coração, é do alto que virá a solução para esse teu problema, é do alto que virá a transformação da sua vida, é do alto. Não é do pastor Jeremias, não é dos obreiros que estão aqui, embora eles tenham autoridade para impor as mãos. Nós temos autoridade para impor as mãos sobre você, você ser abençoado. Mas a bênção não vem de nós, a bênção vem do alto. É do alto. Aleluia. Eu estava aqui em Portugal e o Senhor falou para mim assim: prepara as tuas mãos. E eu falei: Jesus, estou com tanta saudade do Brasil. É verdade mesmo, Senhor. Prepara as suas mãos. Ô Senhor. Vou começar a preparar então. Porque quem falou foi Deus. Eu vou começar a preparar.
nesse ano, você vai abraçar os teus, que o teu coração chora de tanta saudade ainda este ano. Aleluia. De repente, quando eu pensei que eu estava lá, eu falei, mas como que vai ser isso, Deus? Eu estava igual Pedro e João. Não tenho ouro, não tenho prata. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, eu atravessei a fronteira e estou aqui, feliz, alegre, e tudo foi de repente. Sabe por quê? Porque eu tenho um Jesus em mim. Tenho um Senhor que vela pela sua palavra e cumprir. Eu tenho um Deus que faz, Deus que fala, Deus que é maravilhoso. E eles estavam lá reunidos, não saíram do lugar. Os que desistiram perderam a bênção, perderam a presença do Espírito Santo, perderam a autoridade, perderam a graça prometida de Deus, porque foram embora. Irmãos, igreja do Senhor, não desista, não pare pelo meio do caminho, siga avante, porque a maior vitória está lá na frente. A maior vitória está lá na frente. E a tua vitória virá de cima e não da terra. Mas não desista. Não pare. Não pare. Não saia do teu lugar. Espere. Se anime. Josué queria sair do lugar. Porque Moisés, o grande líder, já tinha morrido. E Josué não tinha mais Moisés como sua referência. Não tinha mais Moisés como seu líder para te dar ordens. E ele se desanimou, estava desanimado. Mas Deus aparece para Josué e disse: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Mas esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. O que eu fiz lá na vida de Moisés, eu vou fazer muito maior na tua vida. Mas tem de bom ânimo. Você pode sentir nessa noite? Você pode sentir nessa noite a companhia desse Deus, a companhia desse Senhor, a companhia desse Jesus. É a melhor companhia que nós temos na nossa vida. Uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus, não é nada. Aleluia. A Bíblia diz assim: o sábio Salomão escreveu dizendo que a nossa vida é como uma flor. De manhã ela se abre, ela floresce, e à tarde ela murcha e morre e acabou. Como está a sua vida? Você está bem com Deus? Você está bem com Jesus? Você está bem com o Senhor? Ele tem dirigido sua vida. Você está em Jerusalém? Ou você saiu de Jerusalém? Você desistiu? E quando duas figuras que me chamam muita atenção, dois personagens que me chamam muita atenção no livro de Atos dos Apóstolos, porque eles permaneceram lá em Jerusalém. Eles ficaram lá em Jerusalém. De repente veio do céu um vento impetuoso e encheu a casa, o lugar onde eles estavam. E todos os que estavam ali, todos os que estavam presentes, foram cheios do Espírito Santo. E diz o texto que eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes permitia que falasse. A promessa é para aqueles que ficam na bênção, no lugar da bênção, no lugar da bênção, no lugar que o Senhor mandou você ficar, fica, porque a bênção virá, a resposta virá, a promessa vai acontecer sim. É mentira do inimigo que você não vai vencer. Você vai vencer sim. Você é vencedor, vencedora sim. Você é muito mais que isso. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Eu presenciei tudo isso lá em Portugal, na missão, quanto na obra de Deus. Pessoas desesperadas vinham atrás de nós. Pessoas desesperadas chegavam na minha casa. Pessoas desesperadas procuravam pela gente. Faça uma oração por mim. Eu estou com esse problema, não sei o que fazer. Uma certa vez foi uma portuguesa na minha casa. E ela começou a contar a vida dela, a situação que ela estava vivendo. Depois ela contou tanto problema para mim, tanto problema, tanta coisa. E depois de tudo aquilo, eu disse para ela assim: olha, irmã Ana, eu não tenho solução não, mas eu vou orar por você e Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Você crê? Ela disse: eu creio. Eu falei: então eu vou orar por você. A missionária Mafalda estava lá em casa. E eu falei: vamos orar por ela, Mafalda. Ela falou: vamos orar. Quando eu estendi as mãos sobre ela, depois de tantas coisas que ela me contou, o lar dela estava se destruindo, o marido dela tinha sido mandado embora da empresa, ela estava com um apartamento para pagar e não tinha como pagar, e ela estava numa situação totalmente embaraçosa. E eu falei: eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você crê? Ela disse: eu creio. E Mafalda, vamos orar por ela, porque nas nossas mãos, nas minhas mãos, o Senhor colocou a autoridade, o Senhor colocou o poder. Nas mãos desses obreiros que estão aqui, há poder, há autoridade. Nas mãos da igreja, há poder, há autoridade. Eu coloquei as mãos sobre a Ana e falei para ela assim: em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, e quando você chegar na tua casa, aquele problema terá solução. Eu profetizo sobre o teu coração a cura. Jesus vai entrando agora. Entra agora no coração. Entra agora, arranca essa depressão. Arranca agora. E quando eu orava, ela caiu no chão. E eu continuei orando e ministrando sobre ela. E continuei ministrando sobre ela. E depois dos 3 minutos ela levantou. Depois daquela ministração, eu peguei nas mãos dela e disse assim: vai para a tua casa em paz. O teu problema já está resolvido. Aleluia, nas próximas semanas ela começou a contar a bênção. Ela fez um culto de ação de graças na casa dela, encheu a sala, foi um culto de mulheres, encheu a sala de mulheres, e ali ela fez um banquete. Ela falou assim: pastora Alice, deixa eu contar a bênção que Deus me deu. E ela começou a contar. O meu marido foi embora da empresa, e alguns dias depois a empresa chama ele, paga para ele todos os direitos. Ele recebeu mais de 30.000 euros. E ela chorando falou: sabe, eu tenho mais bênção para contar. Depois que a empresa mandou ele embora e pagou todos os direitos dele, a empresa chamou ele de novo e falou assim: ele tinha mais de 30 anos de firma. E a empresa chamou ele e falou assim: olha, você é um bom funcionário, você é um ótimo funcionário, nós estamos te contratando para você trabalhar novamente conosco, porque falta só 2 anos, se não me engano, 2 anos e meio, faltava para ele se aposentar. E o homem estava desesperado. E a empresa chamou ele de volta e falou: você vai trabalhar aqui mais 2 anos para você receber a tua aposentadoria. Se eu tivesse feito Portugal, eu ia assim: bate palma da glória!
foi lá e quitou o apartamento. Quitou o apartamento. E deu um culto de ação de graças. E ela falou assim: pastora, tem mais uma vez para contar. Eu disse: não tem problema, vai contar da vez. Você já demorou 20 minutos contando televisão. Vai contar na tarde da bênção. E ela comprou essas duas bênçãos. Quando eu vim para cá, foi uma das pessoas que me abraçou tanto, soluçava de tanto chorar. Missionária, esse menino vai de embora, anjo de chave. Jesus faz isso. Jesus faz isso. Quando Pedro e João e os 120 que ficaram lá, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nesse culto. O Espírito Santo está aqui para te encher. Receba a presença do Espírito Santo na sua vida. Receba a presença do Espírito Santo dentro de você, para que você tenha autoridade, poder, graça e alegria para vencer. Pedro e João, depois que eles estavam cheios, Pedro começa a pregar. Porque aquilo que aconteceu ali, aquela presença, aquele derramar do Espírito Santo, causou um grande reboliço na cidade. Porque ali estava reunido, diz a Bíblia, todos os países estavam ali, porque era festa em Jerusalém. Estavam ali várias línguas, várias nações. E o povo ficou assustado e começou a falar mal, a dizer que aquele povo que estava embriagado estavam bêbados. Mas Pedro, já transformado, ele não tirou uma espada da bainha e não cortou mais a orelha do maluco, não. Sabe por que Pedro cortou a orelha do maluco? Sabe por quê? Porque ele estava na carne, querendo proteger Jesus. Não, vocês não vão levar meu castelo. Na sua natureza carnal, porque ele era sanguíneo, na sua natureza, na sua prepotência, que arranca a espada da bainha, você não vai levar meu mestre. Corta a orelha do lado. Mas agora, quando ele está em Jerusalém e é cheio do Espírito Santo, ele não pegou mais a varinha, a espada da varinha, não. Ele começou a falar a palavra de Deus. Ele começou a falar quem era Jesus. E ele levanta cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e sobe no quarto e começa a falar: olha aqui, este Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, que vocês fizeram o que vocês fizeram, é Ele que está fazendo isso aqui. Foi Ele que mandou a promessa através de Joel, que nos últimos dias desceriam sobre o nosso Espírito Santo e nos deixariam de poder, e dando as transformações de nós de poder. Nós estamos debaixo dessa promessa. Ele começa a pregar. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo tomou conta daquela mensagem que Pedro estava pregando. Sabe o que aconteceu? Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Aleluia. Estou encerrando, irmãos. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eles foram presos por causa disso. Mas olha o que aconteceu. Versículo 3. Os prenderam, recolhendo-os em cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Porém, dos que
subindo o número de homens. Quanta gente foi? Quase 5.000 almas. Fique de pé, por favor. Pedro e João estavam subindo ao templo, cheio do Espírito Santo, e quando ele encontra ali, aqui na região, ele coxo, ele diz assim: não tenho ouro, não tenho prata. Ele não tinha mais na espada. Ele diz assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou. Levanta e anda. E aquele coxo levantou e entrou, saltando, alegre, curado, liberto, transformado. Por causa de tudo isso que aconteceu em Jerusalém, Pedro e João foram presos, mas mesmo presos no cárcere, eles não cessaram, eles não pararam, eles não desistiram, eles não se intimidaram, porque ninguém pode intimidar, ninguém pode parar um homem, uma mulher, um jovem, uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Ninguém poderá parar a tua vida se você estiver cheio do Espírito Santo. Ninguém poderá determinar sobre a tua vida aquilo que Deus já determinou. Ninguém poderá parar. Você pode. Eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Não vai parar a obra de Deus na sua vida se você estiver cheio do Espírito Santo. Ninguém pode fazer a obra de Deus vazio. Só podemos fazer a obra de Deus se estivermos cheios do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Meu Deus, Essa aqui ela. quantas pessoas que estão aqui, que estão querendo parar? Vem para frente, em nome de Deus. É? Quantas pessoas que estão aqui nessa noite que parou? Que desistiu? Que se sentiu fora? Que desistiu de servir a Jesus? Que desistiu de acreditar que a sua vida vai mudar? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Quem vai fazer um milagre não sou eu, quem vai fazer um milagre vai ser Jesus. Porque Marcos capítulo 16, lá no versículo, a partir do versículo 20, já finalizando o texto,
cartão dela mesmo. E não aceita menos de 4 GB. 4 GB pra cima. O melhor mesmo é foto, não. Cara mais. Levanta tua mão direita aos céus. Tua mão direita com confiança. Tem mais alguém que quer vir pra frente? Só que daqui você tira tanta foto que você Contigo eu vou.